Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Dr. Antônio para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Eu vos exalto, Senhor, porque me libertais e não permitas aos meus inimigos que se alegre contra mim. Nós vamos deixar de fazer a leitura da ata da sessão anterior, por se tratar ainda de uma sessão híbrida. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do expediente. Processo Legislativo 2020-05-189. Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Comunica a decisão, recomendação, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, Gestão Fiscal, processo já citado. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 5797-2020, Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Comunica a decisão, licitação de concorrência de processo já citado. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Projeto 5448-2020, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Procedimentos administrativos internos. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Projeto 5819-2020, Secretaria do Estado de Saúde. Relatório Comag número 35-2020, Comag e Superintendência da Secretaria Estadual de Saúde. Processo 2681-2020. A publicação, posteriormente, à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Somente esse expediente, presidente. Encerrado o expediente, momento é oportuno para a apresentação de matérias. Tem a palavra a deputada delegada Adriana Corsi. Senhor presidente, boa tarde aos colegas, boa tarde à colega Leda. Apresentação de vários requerimentos, inclusive requerimento, senhor presidente, para que o nosso governador determine que as pessoas que estão falsificando a aplicação da vacina sejam presas em flagrante e exista uma vistoria na casa delas para saber se estão com material sendo guardado. Nós sabemos que o Corém de Goiás é muito atuante, já está investigando, a Secretaria de Saúde também, isso está totalmente correto, mas é imprescindível que a pessoa seja detida e haja uma busca na sua residência, no seu veículo, nos seus pertences, imediatamente, para saber se a pessoa está fazendo isso com outros pacientes e guardando as doses da vacina para revender para outras pessoas. Isso tem que ser feito imediatamente. Como delegada, compartilho minha experiência e coloco esse requerimento. Obrigado, delegada Adriana Corsi. Para a apresentação de matérias, deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana Corsi, eu estou apresentando um projeto de lei, senhor presidente, que dispõe sobre a inserção do símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista nas vagas de estacionamento preferenciais reservadas a portadores de deficiência. Nós temos um símbolo específico mundial para os autistas e que nós gostaríamos que isso acontecesse. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputada. Deputado doutor Antônio. A devolução de processo apreciado nas comissões de Constituição, Justiça e Redação e Comissão de Saúde e solicitar ao presidente a inclusão na ordem do dia. Eu pergunto aos deputados a solicitação da inclusão dessas matérias na ordem do dia. Deputados forem favoráveis, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. Aprovada a inclusão. Para a apresentação de matérias, deputado Thales Barreto.
Eu estou apresentando vários requerimentos em relação ao levantamento de grade de Itapaci a São Luís do Norte, de Hidrolina a Pilar de Goiás e também de São Luís a cidade de Hidrolina, reconstrução. E agradecer aqui, eu tive com a presença do presidente da Goinfra, Pedro, foi muito bem recebido, foi agendado pelo meu amigo Tião Caroço, quero agradecer aqui em público, foi muito bem recebido, juntamente com os meus prefeitos, e alguns deles eram do PSDB, e foi, de certa forma, elegante na atuação, nos receber e garantir a manutenção dessas rodovias que são importantes para a economia local. São muito importantes, ainda mais que a região foi tomada por soja, e é um anseio imenso por parte dos pecuaristas, dos agricultores da região, porque realmente a situação por causa da chuva estava muito difícil. Obrigado, Tião, e obrigado ao Pedro Salles, presidente da Goinfra. Apresentação de matéria, deputado Carlos Cabral. Presidente, eu estou apresentando hoje uma matéria que eu considero de muita importância e relevância. Todos nós sabemos que para tirar a carteira de habilitação, a pessoa tem que ter 18 anos. No entanto, atualmente, se você vai completar 18 anos e ainda não tiver eles completos, você não pode sequer iniciar os preparatórios, que é o ingresso na autoescola. Então, estou apresentando um projeto de lei para que aqui em Goiás, 3 meses antes de completar 18 anos, o jovem já possa iniciar as aulas nas autoescolas, porque assim, quando ele completar os 18 anos, talvez ele já tenha conseguido fazer aquele período de aulas e de adaptação para aprender a dirigir, e logo que completar os 18 anos já possa ter acesso à carteira, porque atualmente, na regra que nós vivemos, primeiro se faz 18 anos para depois você ingressar na autoescola, para depois ter o direito de tirar a carteira. Então, estamos só propondo uma regra aqui que, ao completar os 18 anos, ele terá a carteira possibilitada, só que antes ele já possa começar a fazer o ingresso nas autoescolas. Muito obrigado, presidente. É a palavra, deputado Humberto Teófilo, para a apresentação de matérias. Presidente, boa tarde a todos novamente. Só para protocolizar aqui, com as 14 assinaturas suficientes, a CPI das interferências, agradecer a todos os deputados que assinaram esse requerimento. E no mais, muito obrigado. Ok, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, gostaria antes de aceitar conferir as assinaturas, senhor presidente. Gostaria de conferir as assinaturas. Nós faremos essa antes conferência. Do acolhimento. Senhores, o momento agora é oportuno para o pequeno expediente e há oradores inscritos. Eu quero aproveitar aqui, deputado Tales, deputada Leda, deputado Gomide, já que estou no exercício da presidência, que a partir de hoje a discussão de matéria passa a ser de 10 minutos. 5 minutos é um tempo muito pequeno para debater uma matéria e, infelizmente, nós vamos ficar aqui trabalhando de forma híbrida há alguns meses, né? Então, a partir de hoje, a discussão de matéria passa a ser de 10 minutos, pelo menos enquanto eu estiver aqui na presidência. O Sardinha já veio colocar gosto ruim, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo, deputada Leda. Então, vou fazer valer aqui a minha presidência. Pequeno expediente, deputado Tales Barreto. Parlamentares, boa tarde, presidente. Eu vou aproveitar o pequeno expediente para dar continuidade àquela discussão que nós estávamos fazendo, iniciada pelo senhor presidente Humberto, em relação à situação caótica que Goiás e o Brasil vive. Primeiro, eu queria mandar um recado para o deputado Bruno. Bruno pode defender o governo, pode fazer sua parte, mas ele foi deselegante com a deputada Leda. Onde que ela tiver algum lugar da vacina, eu achei isso, da forma que foi colocada, o líder do governo não precisa ser ríspido da forma que foi colocado. Eu entendi a deputada Leda está preocupada num plano de imunização que a gente não vê pelo governo federal, não vê pelo governo estadual. E falou mais, deputado Bruno, o seu governador, doutor Ronaldo Caiado, ele fala em todos os cantos que é o único governador médico do Brasil. Se ele é o único governador médio do Brasil, eu acho que ele tinha que ser um ponto de referência, até mesmo porque ele é aliado do Bolsonaro.
Vários países estão bem adiantados em relação ao Covid, à vacinação, e nós ficamos para trás. Nós entramos em lockdown aqui em Goiás dia 19 de março. 19 de março. E o governo não planejou de uma forma bem direcionada e bem organizada em relação a isso. Eu fico triste, assim, porque o governo poderia sair na frente. Goiás podia ser uma referência do Brasil e da América do Sul. E não saímos. A referência que tem é o governo do Dória, que foi lá, comprou. Se hoje tem vacina no Brasil, é porque o Dória, ele teve a capacidade de sair na frente com iniciativa privada, de arrumar dinheiro, de botar no Butantan uma estrutura forte para poder ver os ingredientes da vacina, os insumos da vacina da China para cá. Então, o que a Leila está falando é que o governador, que é um médico, que tem experiência na área de saúde, que sempre atuou muito na área de saúde, ele está deixando a desejar em relação à Covid. Ele não fez um plano, ele não buscou ações importantes para poder até orientar o governo Bolsonaro. Hoje, Goiás, o índice de vacinação é extremamente ainda mínimo, ínfimo, e muita gente está morrendo. Eu falei que tinha morrido 2 de Itapaci pela manhã, morreram mais 4. Hoje estão contabilizando 6 pessoas que morreram por falta de UTI. E aí, do outro lado, eu defendo o Bruno em relação a uma sugestão e uma oportunidade de nós parlamentares mudarem. Eu vou aproveitar, por exemplo, que eu botei 300, 200 na outra, na região, 300, 150 em outras cidades ali da região, eu vou tentar transformá-las em custeio. Isso aí é uma opção. Eu entendi também o que o Bruno falou, mas isso realmente, deputada Leda, não é solução. O governo está inerente, o governo está paralisado em relação a isso. E tem que buscar alternativas. Eu vi o prefeito Gustavo Mendanha conversando com o embaixador de Israel. A gente vê outros governos conversando com outros países que têm a vacina. Então, que eu busque, talvez, até para poder ajudar a falta de vacina, de imunização, talvez abrir a particular, que as clínicas possam fornecer isso. A Índia está fazendo várias parcerias. Eu só vejo que nós não podemos ficar da forma que está. A situação é caótica, a situação é muito difícil, as pessoas estão literalmente morrendo. Tem outra cepa que surgiu agora no entorno. A gente sabe que mesmo com essa vacina, eu não acredito que vai baixar o índice, mas a vacina é um mecanismo para isso. Agora, precisa unir forças. Eu concordo com o Charles, eu acho que é hora de união, mas é hora de ação. Ficar aguardando o governo federal somente para poder providenciar e chegar essa vacina, nós vamos chegar a lugar nenhum. Por exemplo, em outubro, deputada Adriana Corsi, o governo federal rejeitou as vacinas, várias vacinas que foram oferecidas, a própria vacina inglesa. Então, da Pfizer, estava tudo pronto, não quis comprar, deputado Adson. A opção de não ter comprado a vacina, e nós temos aí quase 100 milhões de vacina, foi do governo federal. E o Caiado, que é um médico, que tem a sua história dentro da área de saúde, poderia ser referência. Ele não fala assim, que é o único governador médico do Brasil? Então, que utilize isso, que oriente, que busque junto ao governo federal, não só verbas para infraestrutura, não, mas com orientação. Nós precisamos imunizar. Aqui nós temos vários parlamentares que não têm coragem mais de ir para a Assembleia, e eles estão corretíssimos, corretíssimos. Eu acho que essa ação tem que existir. E, deputado Bruno, na hora que for falar com qualquer parlamentar, independente seja homem ou mulher, em especial as mulheres, eu acho que eu tenho que ter um pouquinho mais de respeito. Obrigado. O pequeno expediente tem a palavra o deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, estou usando esse expediente e gostaria que os nobres pares pudessem compartilhar esse debate, e quero aqui no mesmo, em sincronia com aquilo que o deputado Tales está colocando, e vi hoje na Comissão de Justiça alguns deputados colocando a posição de que, ora, se você tem a vacina, ajuda a gente a colocar a vacina no Estado para poder ajudar.
Ora, deputados e todos que nos assistem nesse momento, na verdade o caminho colocado pelo governo federal em negar a ciência, em criticar uma Fiocruz, em não aceitar as vacinas que o mundo estava confeccionando e desacreditar para que não pudesse antecipar a compra, para desacreditar e virar chacota o Instituto Butantan, para dizer que isso era uma gripezinha, para dizer que isso não pega em atleta como ele, foi o governo, foi o presidente da República. Ele sim é responsável pelo que está acontecendo e as mortes que nós temos hoje no país, é claro. Porque se ele tivesse tomado uma medida sanitária, respeitado a ciência, ouvido a Instituto Fiocruz, Instituto Butantan, acreditado verdadeiramente nos sanitaristas, levado a sério e poder antecipar a compra das vacinas, com certeza nós estaríamos aqui hoje dizendo que o presidente estava no caminho certo. Ele foi por um caminho errado, do qual ele produz e está colhendo aquilo que ele plantou. Mais do que isso, ele não só faz isso para poder se tornar em evidência, como ele acompanha um ministro da saúde, indica um ministro da saúde, onde nunca mexeu com saúde. O ministro da saúde hoje do Brasil é um especialista em salto de paraquedismo. Hoje o ministro de saúde não sabe o que é saúde pública, não sabe o que é saúde coletiva, não sabe o que é uma Fiocruz, não respeita a ciência porque não conhece disso, e não respeita aqueles que trabalharam e têm uma carreira dentro do Ministério da Saúde. Então é importante a gente dizer, se nós temos um grande problema hoje, que não chega as vacinas nos nossos municípios, isso não é por acaso, é uma orientação do governo federal, uma orientação do ministro da Saúde. Mas por que você está dizendo isso, Antônio? Porque o governador Ronaldo Caiado, como médico, tomou uma postura inicial de questionar e dizer que não seguiria aquilo que o governo federal estava fazendo, mas não aguentou. Em menos de 5 dias, ele voltou atrás e hoje se ajoelha nessa política nefasta que é um genocídio praticado pelo governo federal, e ele, governo estadual Ronaldo Caiado, ele hoje obedece tudo aquilo que o governo federal fala e aquilo que ele demanda, e não se discute mais. Então hoje nós temos problemas sim nessas vacinas, não é porque nós temos a vacina guardada em algum lugar, não, é porque não tomou as medidas certas na hora certa, como diria o ministro da Saúde, eu estou na hora H e no dia D. Onde, ministro? Cadê isso? O senhor está matando, o senhor está provocando mortes no Brasil, e isso em função dessa política. Eu pergunto, cadê as testagens para que a gente pudesse em cada estado, em cada município, prevenir, fazer os nossos isolamentos, mas através das testagens, ao invés de fazer o critério apenas de internação pela UTI, mas fazer as testagens, levar as testagens para os municípios. Os governos estaduais aqui em Goiás, o governo Ronaldo Caiado, poderia muito bem, não apenas fazer as indicações de critérios ou protocolos, mas ajudar os municípios a pensar e a poder buscar solução naquilo que seria uma orientação, metas, um planejamento de aplicação das vacinas que chegaram nesse estado. Nem isso tem hoje. Então a responsabilidade sim, é uma diretriz do governo federal que tem pagado um preço muito alto no Brasil. Tem a palavra, pequeno expediente, deputada Lida Borges.
Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana Corsi. Eu hoje, deputado presidente, agradeço os 10 minutos que Vossa Excelência concede a nós. É muito importante porque as discussões são projetos que entraram na casa esse ano muito importantes. Eu não vou mais tocar agora no meu expediente, no pequeno expediente acerca da questão da pandemia. Eu já expus o que eu penso já por 2 dias consecutivos. Ontem eu tratei nesta casa sobre os ITEGOS. Coincidentemente, o governo estadual, Poder Executivo, manda para essa casa 2 projetos de lei. O primeiro deles, mudando o nome. Só isso. Mudando nomenclatura. E o segundo, já mudando o nome, tirando o nome ITEGO, que são os Institutos Tecnológicos de Goiás, que foram implantados neste estado pela nossa gestão, mas aqui tem que mudar nome. E aí inventaram COTECs, inventaram Escola do Futuro do Estado de Goiás, EFGs, né? E um terceiro nome aqui. Interessante, senhor presidente, nobres pares, que aí mudou essa nomenclatura, desapareceram os ITEGOS, só que aí ele vai mudando o nome de tudo. Eu queria só saber, até do líder, qual que o governador atual construiu, né? Porque o da minha cidade está parado há quase 3 anos. Nós conseguimos, doutor Antônio, até dezembro tocar a obra de 2018. 94% das obras estão concluídas. E aí vem lá, mudando para Escolas do Futuro do Estado de Goiás, Escola do Futuro de Goiás, Artes Basileu França, uma em Mineiros, que de certo era ITEGO, Valparaíso, que é a minha cidade, que era ITEGO, Santo Antônio do Descoberto, que nós inauguramos, é um ITEGO funcionando, Aparecida de Goiânia, aí Catalão, vai ser outra coisa, vários colégios, são na verdade 18 institutos tecnológicos, Ora, eu creio que nós temos que analisar essas matérias, mas a todos que nos assistem, não tem uma matéria acerca da pandemia. Não tem uma matéria que trate desta questão de saúde pública. Nós estamos com matérias aqui que estão revogando benefícios dados anteriormente, que é outro assunto que depois eu vou falar. Revogando projetos, benefícios e mandando restituir. Isso de uma lei de 2018, 2017. Essas que tiram o nome ITEGO e mudam o nome dos colégios. Então, o que eu gostaria hoje, de novo, de dizer, é que nós estamos precisando concluir as obras. Nós estamos precisando ver o Estado funcionar. Essa história de dizer que o meu governador deixou o Estado falido, não é verdade. Não é verdade. Porque o Estado, ele arrecada sempre, e este governo não pagou uma dívida de um empréstimo sequer, nada de dívida externa, e continua arrecadando, porque gosta de dizer que o Estado criou mais emprego, é bilhão não sei da onde, e eu não estou vendo obras, nem concluindo. Pegou os restaurantes cidadãos e transformou em restaurantes do bem. E a comida está péssima, deputado. Péssima. Péssima.
Então, eu gostaria... É o pequeno expediente, 5 minutos. A apresentação, na hora da discussão dos projetos, 10 minutos, como era anteriormente. Tem a palavra o deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, senhores deputados, a gente analisa os debates que estão acontecendo na Assembleia Legislativa e eu considero que são muito interessantes. Eu, que particularmente tive a oportunidade de fazer parte da bancada do governo e, pela segunda vez, fazer parte da bancada da oposição, porque assim manifestaram meus eleitores, eu aprendi, desde quando eu era governo, a respeitar e entender a importância da oposição. Eu vi hoje a manifestação da deputada Leda Borges, dentro da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Estou acompanhando a deputada Adriana Costa, deputado Thales Barreto e Antônio Gomide. O papel da oposição é não ser contra o Estado, é a favor do Estado e despertar o governo daquilo que ele pode e deve melhorar. Nós sabemos que, ao longo dessa pandemia, que já se consolida aí com 1 ano, houve acertos e desacertos. E até agora eu não vi nenhum deputado que buscasse denigrir a imagem do governo, quer seja do governador, naquilo que são as nossas críticas. O que nós estamos tentando mostrar, e mostrar de uma maneira que é muito, muito firme, é que a pandemia veio, ela teve do governo federal uma mão generosa muito forte, porque o Supremo decidiu que caberia aos estados e aos municípios fazer a gestão de combate ao coronavírus, e a própria secretária da Economia, ela manifestou na última prestação de conta na Assembleia que ela tinha que agradecer ao governo federal, e nós temos que agradecer, que repassou para o Estado, que não estava previsto, 1 bilhão e 800 milhões de reais. E o que aconteceu em relação ao Estado, aconteceu em relação aos municípios do Estado de Goiás e do Brasil. Todos receberam valores altamente significativos, que era para a grande parte para compensar perdas que pudesse ter. Essas perdas praticamente não chegaram a acontecer e permitir que os municípios e o Estado tomassem as providências necessárias. Algumas foram tomadas. Eu diria que a questão do protocolo, do distanciamento, do uso de máscara e a higienização das mãos é um padrão nacional. Mas a questão local, no Estado, nós poderíamos avançar mais. E esse mais, eu vejo aí o debate que já foi manifestado pelos 4 deputados que eu citei, é a questão da vacina. O Estado recebeu dinheiro, os municípios receberam dinheiro e, a meu ver, eles teriam que dar uma resposta mais dura para permitir que a vacinação aconteça de uma maneira muito concreta. Eu estou acompanhando aí Goiânia, por exemplo, vão vacinar agora uma parcela acima de 84 anos, uma parcela, ou seja, pouca gente foi vacinada. Esses critérios eu acho que são altamente interessantes. Estão se respeitando aqueles que são de maior risco, mas precisávamos de ter um apoio muito mais forte, uma vacinação que a maneira paliativa, não é paliativa, é preventiva, porque o que nós fizemos até agora foi paliativo e a vacina é uma prevenção que mostra que, obedecendo o protocolo de 2 vacinações, nós podemos ter imunidade, ou caso não ocorra a imunidade total, pelo menos para os casos mais graves. Então, o papel da oposição nesse momento, ele é muito mais importante que o papel do governo e dos deputados do governo, porque eles, por essa obediência, não estão cobrando. Estão entendendo que é assim mesmo e não é assim mesmo. Precisa ser feito algo mais, e esse algo mais é muito simples. É tomar as providências, enfiar a mão no bolso
e permitir, então, que o Estado cumpra o seu papel, promova uma vacinação mais ampla, nos dê mais segurança e que queremos repartir essa responsabilidade também com os municípios. Receberam e estão recebendo dinheiro do governo federal. Eles poderiam muito bem estar participando dessa imunização, que é a saída que dá certo. A vacina é a nossa única e última esperança. Tem a palavra ao pequeno expediente, deputado Alisson Lima, pelo Solidariedade. Boa tarde, presidente, e também cumprimento nessa tarde as deputadas presentes, deputada Leda, deputada Adriana e todos os demais deputados presentes. Faço questão também de deixar claro aqui que eu assinei a abertura da CPI das interferências. Deputado Alisson, eu gostaria que Vossa Excelência, deputado Alisson, registrasse a presença, porque senão não tem como marcar o tempo. Então, que deputado Alisson registre a presença. Enquanto o deputado Alisson não consegue registrar a presença, eu vou passar a palavra ao deputado Bruno Peixoto e depois vou conceder a palavra ao Alisson. Deputado Humberto Teófilo, Vossa Excelência. Boa tarde, presidente, todos os colegas que estão aqui de forma presencial e também remota. E hoje eu utilizo a tribuna, já deixando o líder do governo falar depois, né? Eu já me inscrevi e já pedi inscrição para o líder do governo, até mesmo para ele exercer o direito dele ao contraditório. Nós conseguimos aqui as 14 assinaturas suficientes à instalação da CPI. A CPI das interferências. E antes de justificar o teor deste requerimento, tenho que agradecer aqui os deputados Cláudio Meirelles, Antônio Gomide, Major Araújo, delegada Adriana Corsi, delegado Eduardo Prado, Henrique Arantes, Hélio de Souza, Leda Borges, Alisson Lima, Gustavo Seba, Lucas Calil, Thales Barreto e Paulo Trabalho. Essa CPI, ela visa investigar membros do governo estadual, inclusive o próprio governador Ronaldo Caiado, acerca de supostas interferências em relação a algumas investigações presididas pela Polícia Civil. E eu quero rememorar aqui alguns atos. Recentemente nós aprovamos aqui a criação da Delegacia de Combate à Corrupção. Foi uma luta, nós conseguimos essa aprovação. O delegado titular à época, doutor Rômulo Figueiredo, assumiu a delegacia, iniciou uma série de investigações. Dentre elas Detran, Codego, Secretaria da Educação. De forma assim inesperada, o delegado Rômulo foi removido. No outro dia, os próprios delegados lá da Delegacia de Combate à Corrupção entregaram seus cargos. Para tentar abafar a situação, os delegados adjuntos retornaram à DECOR. Pois bem, as investigações continuaram. Doutor Odair, delegado-geral da Polícia Civil, como muitos já conhecem, determinou aí a celeridade das investigações. E novamente, de repente, doutor Odair, exonerado da polícia, exonerado do cargo de delegado-geral, após uma segunda ou terceira fase de uma operação do Detran, ele não ter comunicado o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda. Aliás, Rodney Miranda, que foi chamado de ladrão pelo primo do governador, e além de outras palavras que neste momento nem cabe aqui falar. Cumpre frisar que na Secretaria de Educação o superfaturamento do álcool em gel, onde que os próprios investigados, antes da operação, foram à Secretaria de Segurança Pública. De coincidentemente, houve instauração de algumas investigações aqui, em relação a deputados da oposição,
deputados da base, e assim veio uma história que a população quer saber. Se as investigações que estão sendo presididas, que muito bem sabe o governador Ronaldo Caiado, se elas estão sendo direcionadas, se o Detran, se vai prender ou não alguém do Detran, se alguém pediu para apenas fazer um mandado de busca e não de prisão, se na Codego alguém foi aí blindado e continua no governo, se o secretário de Segurança Pública é ladrão ou não, conforme falou o próprio primo do governador, essa CPI é para esclarecer todos esses fatos. A população precisa saber. Nós estamos num momento crítico, que é a pandemia, sabemos disso, mas crítico e delicado, que é nesses momentos que às vezes alguns administradores públicos aproveitam da situação, através de dispensas e outros atos, tentar burlar a legislação. Então, é nesse sentido que nós queremos saber se principalmente o governador Ronaldo Caiado sabe, por ação ou omissão, dessas investigações. Aliás, em um recente vídeo publicado pelo próprio governador, ele fala muito bem claro que todas as investigações e operações ele é cientificado. Estranho, operação ser cientificada de forma prévia? Ora, realmente chama muita atenção. Então a CPI vem nesse sentido, de forma transparente, de forma clara. Vamos ouvir, principalmente em relação a quem tem os cargos políticos, secretário de Segurança Pública, dentre outros. Agradeço aqui os parlamentares. Flagrante neles. Tem a palavra o deputado Alisson Lima. Agora sim, boa tarde, presidente. Deputado Humberto Aidar, obrigado. Eu queria deixar claro que eu fui um dos primeiros deputados a assinar esse pedido de abertura de CPI aí, proposto pelo nobre colega deputado Humberto Teófilo. E tomara que não se repita, deputado Humberto Teófilo, a cena da CPI do ano passado, que o deputado delegado Eduardo Prado tentou abrir na casa e que 2 deputados retiraram a assinatura. Eu estou completando agora 4 anos de vida parlamentar, 2 como vereador, 2 como deputado estadual. Já assinei todos os pedidos de CPIs que me foram entregues e jamais retirei a assinatura. Até porque essa questão de, longe de mim, me colocar como alguém acima do bem e do mal, deputada delegada Adriana Corsa, mas até porque uma posição dessa, você retirar a assinatura, levanta margem de interpretação. Então, o deputado ele tem que estar consciente na hora de assinar um pedido de abertura de CPI, de que ele não pode, lá na frente, retirar a assinatura, que realmente cabe interpretações aí. Pois bem, essa CPI é muito importante para a sociedade e eu estou em comum acordo aí junto com o deputado Humberto Teófilo. Eu apresentei anteontem, mudando de assunto agora, senhoras e senhores, apresentei anteontem aqui na Assembleia Legislativa, de forma presencial, um projeto de lei propondo que o governo do estado de Goiás crie o auxílio emergencial aqui para o cidadão goiano. Qual que é o objetivo disso tudo? Primeiro que, por enquanto, o governo federal está apenas no discurso de que vai prorrogar algumas parcelas aí do auxílio emergencial, né, para cerca de 20 milhões de brasileiros, só que até agora não deu data, não deu valores e a população continua muito apreensiva. Em Goiânia, só em Goiânia, nós temos mais de 100 mil pessoas que estão hoje desempregadas e na informalidade. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, já, inclusive, sancionou a lei que cria o auxílio emergencial para as famílias goianienses apenas. Estamos falando da capital Goiânia, né? E nós temos aí a região metropolitana, temos municípios que têm realmente o lado social muito afetado, a exemplo dos municípios do entorno de Brasília, que têm um desemprego muito alto, municípios de grande porte, como Jataí, Rio Verde, Anápolis, Caldas Novas, enfim. Nós temos realmente hoje um problema muito sério, que é o desemprego e a informalidade aqui no estado de Goiás. As famílias estão afetadas por conta dessa pandemia do Covid. E o governo do estado, por sua vez, que tem um superávit primário de mais de 6 bilhões de reais, deputado líder do governo, Bruno Peixoto, esse número não foi eu que inventei, foi a secretária Cristiane Schmidt que trouxe para a Assembleia no final do ano passado, que hoje o governo tem a conta positiva de 6 bilhões de reais, sem falar os fundos também, né? Inclusive na questão da assistência social. Pois bem, e se o governo tem 6 bilhões de reais aí de caixa, de superávit primário, qual que é o motivo do governo não criar um programa de transferência de renda
né, por um curto período, por meses, 4, 5, 6 meses, ou seja, durante o decreto de calamidade pública, para poder atender a sociedade goiana, que também, a exemplo dos outros estados, está assolada aí pela questão da pandemia de coronavírus. O projeto de lei foi apresentado e, na verdade, minha intenção é provocar o governo do estado de Goiás, já que a iniciativa ela é uma iniciativa do governo do estado, né, do chefe do Poder Executivo, para que ele possa enviar para casa um projeto de lei semelhante, o quanto antes possível, para que nós possamos votar. Não tenho dúvida de que o meu vai ser barrado, alegando inconstitucionalidade, mas eu creio que o governo do estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado, tem pelo menos um pouquinho de sensibilidade no coração, eu imagino que tenha, até porque é médico, e deve trazer para essa casa nos próximos dias ou meses, né, de preferência dias, um projeto de um auxílio emergencial para a população aqui do estado de Goiás. Não vai ficar apenas refém do auxílio emergencial do governo federal, já que a cobertura é mínima, R$ 300, não dá para as pessoas conseguirem se sustentarem aí, né? Famílias que têm que pagar aluguel, que têm que pagar alimentação, medicamento, roupas, enfim, R$ 300 é muito pouco. Então a ideia é fazer algo complementar. Em Goiânia teremos aqui em Goiânia o programa da Prefeitura de Goiânia. Agora, no estado, vai ficar realmente um vazio muito grande aí, se a população contar apenas com a ajuda do governo federal. Dito isso, presidente, também queria aqui expressar a minha indignação com os atropelos do governo do estado de Goiás, que tem demonstrado muita incompetência em relação à questão da vacinação. Primeiro que, aplicando dose única, né? A primeira e segunda dose, deveria aplicar dose única para todos, né? O máximo de pessoas possível, para depois vir com a segunda dose, porque você vai imunizar pessoas no primeiro momento, e depois vem com a segunda dose, que é a dose complementar. Muita incompetência por parte do governo no quesito vacina, presidente. Para o pequeno expediente, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, ao cumprimentá-los, estendo a todos que estão de maneira remota. Cumprimento também aqueles que nos acompanham através da TV Assembleia. Senhor presidente, a deputada Leda fez um pronunciamento. Deputada Leda, realmente, Vossa Excelência, que foi secretária da Assistência Social, deveria pensar nas cozinheiras, nos cozinheiros que acordam ainda de madrugada, que preparam a comida do restaurante do bem com carinho, com amor. A senhora deveria pensar, eu sei que a senhora tem condições financeiras de se alimentar muito bem, de comprar o que é de melhor nesse mundo. Mas essas pessoas que ali vão, deputada Leda, às vezes com um recurso bem pouco para comer e saciar a fome do dia, de homens e mulheres trabalhadoras. Garanto à senhora, ruim é ter fome e não ter o alimento. E hoje o governo do estado de Goiás faz tudo com muito amor, com muito carinho, com dignidade, para alimentar aquelas pessoas que oram precisam. O governo do estado de Goiás destinou cestas básicas durante a pandemia. O governo do estado mantém o restaurante do bem funcionando, com comida de qualidade, com amor, para aquelas pessoas que ora não têm. Eu acho que a senhora, no mínimo, deveria ir à tribuna e pedir desculpas àquelas cozinheiras, aqueles garçons, aqueles homens e mulheres que dedicam a vida em servir o próximo, que preparam esse alimento com amor. O governo de Vossa Excelência, o deputado Thales Barreto, falou que não deveria efetuar críticas. Deputado, amigo Thales, não fiz críticas a este ou aquele,
Fiz críticas a um modelo de gestão completamente diferente pelo atual governo. Nós já temos inúmeras obras realizadas, reformas de escola, ampliação. Nós temos programas sociais funcionando, nós temos a Bolsa do Bem, nós temos, enfim, muito que fizemos e muito que ainda vamos fazer. Entre elas, permita-me citar a descentralização da saúde. Hoje nós temos 3 vezes mais o número de UTIs do que quando assumimos o governo. Hoje nós temos um número menor de cargos comissionados. Hoje nós temos em funcionamento uma educação que é número 1 no IDEB. Mas pelo tempo que me resta, eu quero dirigir ao deputado Humberto Teófilo. Deputado Humberto Teófilo, Vossa Excelência deveria promover uma CPI se Vossa Excelência tivesse assinado um decreto substituindo o diretor-geral da Polícia Civil. O governador do estado, Vossa Excelência, tem total conhecimento, ele tem autonomia. O povo goiano o deu quando elegeu o governador para indicar e substituir quem quer que seja no governo. Inclusive, não se faz necessário explicar. CPI, porque o governador substituiu uma função que lhe é de confiança, que lhe é de direito substituir. Daqui uns dias vai ter CPI porque trocou um cargo comissionado. Depois que se nomeia, não pode mais substituir. É concurso público. É a CPI que proíbe o governador de trocar uma função de confiança. É brincadeira. A oposição está destoada, está perdida. Criticam cozinheiras e o outro quer proibir o governador de trocar aquilo que lhe é de direito. É impressionante. Encerrado o pequeno expediente. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Projeto de resolução número 1, de 18 de janeiro de 2021, da denominação ao próprio público específica. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quem não ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 1, de 18 de janeiro de 2021, da denominação ao estádio Serra Dourada, localizado em Goiânia, Goiás. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 18 de janeiro de 2021, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a festa do Peão de Santa Rosa. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 3, de 18 de janeiro de 2021, cria o Parque da Memória com plantio de árvore em homenagem a cada vítima do Covid-19 no Estado de Goiás. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 4, de 18 de janeiro de 2021, dispõe sobre o aumento de gratificação para os coordenadores regionais de educação do porte 1, 2 e 3 e dá outras providências. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 5, de 18 de janeiro de 2021, estabelece a penalidades administrativas a quem divulgar informação falsa, fake news.
Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei Complementar número 1, 19 de janeiro de 2021. Altera o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar número 27, de 30 de dezembro de 1999. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 6, de 19 de janeiro de 2021. Autoriza a cessão onerosa do direito à denominação de espaços e eventos públicos e a concessão de uso de espaços públicos para publicidade, na forma que especifica, e dá outras providências. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 7, 19 de janeiro de 2021. Institui a Polícia Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural dos Povos e Comunidades Indígenas. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 9, de 20 de janeiro de 2021. Cria no âmbito da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente, DEMA, o Grupo Especial de Proteção e Defesa Animal, GEPDA. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 10, de 20 de janeiro de 2021, cria no âmbito da 3ª Delegacia Regional da Polícia de Anápolis, o Grupo Especial de Proteção e Defesa Animal de Anápolis, GEPDA. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 11, do deputado Antônio Gomide, de 25 de janeiro de 2021. Cria o Parque da Memória com o plantio de árvores em homenagem a cada vítima da Covid-19 no estado de Goiás. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 12, do deputado Antônio Gomide, de 25 de janeiro de 2021, institui a Semana Estadual do Combate e Prevenção do Câncer de Colo do Útero e Colo Retal. Não. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 13, do deputado Vinícius Cerqueira, de 26 de janeiro de 2021, estabelece sanções ao cidadão que beneficiar-se da inobservância da ordem de vacinação estabelecida no Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 14, de 26 de janeiro de 2021, do deputado Hamilton Filho, dispõe sobre a transparência na divulgação de todos os dados sobre a vacinação contra a Covid-19 no estado de Goiás. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei Complementar número 2, de 16 de fevereiro de 2021, do deputado Antônio Gomide, insere no currículo do ensino médio disciplinas específicas sobre profissões, carreiras e mercado de trabalho, como instrumentos de prevenção da evasão universitária, e altera a Lei Complementar número 26, de 28 de dezembro de 98. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei
número 16, de 16 de fevereiro de 2021, do presidente da CCJ, Humberto Aidar, dispõe sobre a mudança de denominação do Colégio Estadual Professora Lázara de Fátima e Silva Flores para Centro de Ensino em Período Integral Professora Lázara de Fátima e Silva Flores. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei número 17, de 16 de fevereiro de 2021, do deputado Lucas Calil, dispõe sobre medidas pecuniárias a serem aplicadas pelo não cumprimento de ordem de vacinação aos grupos prioritários acerca da imunização contra a doença Covid-19. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, querem ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação, posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esses projetos, senhor presidente. Primeira questão de ordem, deputada Leda Borges, depois Álvaro Guimarães, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana, eu segui o conselho do líder do governo em pedir desculpas às cozinheiras, pelo menos de onde eu conheço, que é o restaurante Cidadão, que eu levei para Valparaíso no governo Marconi Perillo. Pedi desculpas a elas pela péssima qualidade do cardápio. E dizer a elas que eu tenho ouvido reclamações da população. Aliás, o restaurante Cidadão de Valparaíso é chamado de Ledão, porque era o grande sonho daquela cidade, o primeiro que eu entreguei como prefeita. Eu já tinha deixado até de ser prefeita, era no governo do PT, inclusive. Mesmo assim, o governador Marconi concluiu, abriu e assumiu por meio de convênio, inclusive. O convênio era pela Secretaria de Estado de Cidadão, com as empresas que que participam de licitação. Portanto, está péssimo. Não por culpa das cozinheiras, mas pela qualidade e pela ordem do que fazer para o povo comer. Está péssimo, sim. Não adianta colocar restaurante do bem e se fazer o mal. E piorar. Quando se fala, eu não queria nem trocar de assunto. Quando se fala em políticas públicas sociais, o senhor me desculpa, líder, não se tem. E quando eu fui secretária e saí, colocaram uma auditoria da CGE lá dentro, para ver se eu tinha feito algo errado, e eu não faço. 6 meses de auditoria. Está péssimo, eu tenho que pedir desculpa. Questão de ordem, deputado Álvaro Guimarães. Primeiro, para cumprimentá-lo. O senhor é o tipo do jogador que bate o escanteio, corre por baixo da bola e ainda faz o gol de cabeça. Poucos minutos atrás, o senhor estava presidindo a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em seguida, preside a sessão plenária da Assembleia Legislativa de Goiás com muita autoridade e com muito dinamismo, e a democracia em primeiro lugar. Eu pedi questão de ordem porque para agradecer o doutor Antônio, que está no lugar da primeira secretaria, fazendo um belo trabalho também, só para dizer que ele estava lendo os projetos e não estava dizendo o nome dos autores, dos deputados autores dos projetos. Mas depois ele lembrou que precisava ler o nome dos autores e concluiu o restante do trabalho dele aí como primeiro secretário, nessa primeira etapa, dizendo aquilo que eu queria que ele fizesse, e ele fez muito bem. Era só isso a minha questão de ordem, desejar a todos bom trabalho e dizer que estou aqui em casa, viu, presidente? Estou aqui me sentindo à vontade, sem máscara, e vou voltar aí
a hora que tiver a vacina funcionando, inclusive em mim. A hora que eu estiver vacinado, vou voltar aí para ocupar o meu lugar, com certeza. Um abraço, muito obrigado, presidente. Tem a palavra deputado Bruno Peixoto. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Enquanto o deputado Bruno não faz uso da palavra, eu estou convocando aqui, com a autorização dos senhores, a comissão mista, pedindo a autorização, deputados concordarem com a realização da comissão mista, logo depois da sessão, já que nós não teremos projetos a serem apreciados, nós vamos para a comissão mista. Deputados que concordarem, permaneçam a comissão, os contrários se manifestem. Então fica convocada a comissão mista para daqui a alguns minutos. Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, a deputada ainda colocou o restaurante Ledão. Nós conhecemos como restaurante do bem. Restaurante esse para atender as famílias que ora necessitem. Deputada Leda, tem nutricionistas, cozinheiras, cozinheiros, nós temos amor, qualidade, nós temos carinho com a população que ora vai a este restaurante. Vossa Excelência, repito, deveria estar pedindo desculpas e dizer que, ruim, deputada Leda, ruim são as pessoas não terem o que comer. Eu sei que a senhora não tem essa dificuldade, mas tem muitas pessoas no nosso país que têm, e nós temos, e cabe a nós ajudarmos essa população. Nós trabalhamos o restaurante do bem, com amor, com carinho, com perfeição. O cardápio, se não agrada a Vossa Excelência, desculpe, porque o cardápio da senhora é bem diferente do que as pessoas que ali vão. O cardápio que a senhora tem condições de pagar é diferente do que ali vão. Tenho certeza disso. Mas os que ali vão, tenho certeza que estão felizes, que estão satisfeitos, porque tem o alimento de cada dia. Então o cardápio, se não lhe agrada, eu sei bem o motivo. Muito obrigado, presidente. Questão de ordem, deputado Tales, e depois, para encerrar, a deputada Leda Borges. O governo tem missões difíceis, né, de poder defender o governo, defende de uma forma, tem hora, que não convence ninguém. E ele citou meu nome no pequeno expediente, deputado Bruno, que eu acho que a oposição faz um papel importante, como disse o doutor Hélio. O que nós falamos, o que eu falei, talvez o senhor não ouviu, o governador Ronaldo Caiado sempre coloca como o único médico governador do Brasil. E hoje, com essa pandemia, a gente vê uma situação muito difícil que Goiás está vivendo. Goiás poderia ser o exemplo em relação à Covid, ao acompanhamento, à vacinação, à imunização, poderia ser tranquilamente. Você se acaba tanto aí em relação das policlínicas, da descentralização da saúde, que já existia, as AMES já não estavam aí, estão trocando só os nomes. Mas, deputado Bruno, o que nós estamos cobrando como oposição são atitudes, são um avanço, não é fazer o que todo mundo está fazendo. O que a gente gostaria que fizesse diferente, né? Não é trocar só nome, mas tem que fazer algo mais. Qual o programa importante que o governo de Goiás está fazendo em relação ao combate da pandemia? O que é diferente que está sendo feito antes? O que eu acho que é importante, a gente tem que sair do normal mesmo.
Você está falando que é tão importante como um médico, quem sabe, e ele realmente é um médico, um bom médico, um ortopedista que é referência, agora, queremos isso como gestor. E nós, a oposição, estamos cobrando isso. Hoje morreram mais 4, deputado Bruno. Só hoje foram 6 em Tapaci, por falta de leitos. Isso é muito sério. Então, que a gente pudesse buscar realmente algo diferente para o povo goiano que tem um governador médico. Só isso. Tem a palavra, deputada Leda. Se lá na cidade o restaurante é o Ledão, aqui para nós, dado o carinho, é a deputada Ledinha. Então, Vossa Excelência, deputada Leda. A gente traz algumas peculiaridades, senhor presidente, porque quem começou esse processo, na verdade, foi Roriz, em Brasília. E os restaurantes comunitários, que é o nome que temos de Brasília, são chamados até hoje de Rorizão. E como eu lutei muito para levar para a nossa cidade, tanto que eu comentava com o deputado Antônio Gomide, que eu consegui a construção com recurso federal, por edital, não é? Aos moldes do Ministério, e o Estado veio e abriu e ele banca, ele assumiu, mesmo que eu já tinha saído da prefeitura com a prefeita do PT. Então, quando eu venho aqui e digo que a comida não está boa, não é da cozinheira, é reclamação dos moradores, quem eu represento. Eu represento aqui como o senhor a vontade do povo de aqui estarmos. E eu não estava falando sobre isso, e é importante. Eu estou denunciando. E vou fazer mais uma denúncia. Em plena pandemia, eles estão obrigando cada cidadão a pegar apenas uma refeição. Então, se o senhor tem na sua casa 4 pessoas, as 4 têm que se deslocar, enfrentar fila, se aglomerar do lado de fora para poder pegar o alimento tão importante sim para eles. E mais, a pessoa, o cardápio para o humilde, não é porque ele é humilde que ele tem que comer qualquer coisa. Não é porque ele é humilde que tem que ser humilhado lá, não. Nós criamos... Quem, deputado? Mais um minutinho para a Leda. A Ledinha. Nós criamos os restaurantes cidadãos para poder dar dignidade àqueles que não têm como nem se alimentar. E eles não estão sendo tratados com dignidade. Nem com a qualidade da alimentação, nem com a forma de cada um só buscar a sua comida e não poder levar para a sua família. São 2 coisas graves que estão acontecendo. Muito obrigada, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Antônio Gomide. E lá em Anápolis, Gomidão. Tem a diferença, né, presidente? Ué. Senhor presidente, eu quero apenas me reportar a um pronunciamento do líder, quando cita a questão da oposição nessa casa. Ele que já foi da oposição em outros governos, sabe muito bem que a oposição é necessária num parlamento. E é através da oposição que nós vamos crescer, inclusive, fazendo contraponto ao governo. Aquilo que muitas vezes é bom ao governo não é bom para o cidadão. Ora, claro, às vezes o governo está pensando de uma forma e o cidadão está querendo outra, e precisa ouvir o cidadão. A oposição que faz esse contraponto. E essa questão da vacina era muito clara. Quando nós estamos aqui cobrando essa questão da vacina, não é porque está ali de um lado e a gente não foi lá buscar. Não é isso, não. É atitude. Por exemplo, ontem o governo mandou aqui 12 projetos no início desse ano. Nenhum desses projetos fala sobre Covid. Nenhum cita, pelo menos, a preocupação do Estado em relação ou a questão suplementação, ou a questão de buscar, ou fazer um consórcio, ou poder fazer alguma movimentação que possa verdadeiramente comprar mais vacinas. Importante te ressaltar isso. Nós temos vendo movimentação de consórcio, por exemplo, da região Nordeste. O
O governador Ronaldo Caiado muito bem poderia ter feito um consórcio e puxar uma bandeira da vacinação na região centro-oeste, dos estados do Distrito Federal. Ele que é médico. Ele, na verdade, se aliou a um Eduardo Pazuello, ao ministro da Saúde, que sequer é da área de saúde, e que não entende nada de vacina, e que não respeita a ciência. Ele se aliou a ele, Bruno. Isso é muito ruim. Era ele que era para dar aula para o ministro, dizer, olha, o senhor está errado. Como ele começou a fazer, inclusive com o presidente, dizendo, olha, essa postura sua eu não vou seguir. Agora não, ele está de joelho para o ministro. Ele está de joelho. Mais um minuto, deputado. Ministro Pazuello, o que na verdade não contribui, inclusive para que a gente possa apertar para que essas vacinas cheguem em um momento diferente. Essa pauta da vacina interessa muito para que leve essa pauta para o ano que vem do governo federal. Nós sabemos disso. E isso é muito ruim, porque nós estamos vendo pessoas morrendo nos estados. E essa pauta não pode ser levada para o ano que vem. Nós precisamos aqui tratar, não é com hidroxicloroquina e com não ivermectina. Nós precisamos tratar aqui respeito à ciência e à vacina, para que o governador possa correr atrás da ciência e responder positivamente ao cidadão goiano. Questão de ordem, deputado doutor Antônio. Senhor presidente, só querendo falar sobre essa questão do cardápio. Essa questão é uma questão muito, vamos dizer assim, subjetiva. Essa questão de uma pessoa reclamar do cardápio, do restaurante do bem, talvez não quer dizer que esse cardápio seja um cardápio errado, vamos dizer assim, porque lá tem nutricionistas, pessoas que pensam em alimentar as pessoas bem. Eu, por exemplo, gosto de comer arroz, feijão e carne. Para nutricionista isso é um erro tremendo. E para eu que sou médico também. Mas o meu gosto é por isso. Às vezes se coloca lá um tipo de verdura, um tipo de carne branca, que é uma coisa mais saudável, às vezes as pessoas reclamam. Agora, eu conheço uma pessoa de muitos anos, que é um cara bem de vida, tem uma facção com 8 funcionários na casa dele, é agiota, e sai ele, a mulher dele, 2 filhos, lá da Vila Regina, um setor lá na saída de Trindade, e vem almoçar no restaurante do bem, lá no setor, lá em Campinas, lá na Avenida Anhanguera, lá em Campinas. Então, eu creio que isso é um erro. Eu acho que aí, Humberto, como você estava falando, às vezes deixar de entregar 4 refeições para a pessoa que precisa é um erro. Mas também é um erro pessoas que às vezes frequentam ali e que não precisa, né? Então, eu acho assim que a qualidade não está ruim, não. Porque pessoa que pode alimentar em casa estão saindo e alimentando no restaurante do bem, lá na Avenida Anhanguera, lá em Campinas. Senhores, eu vou encerrar a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para a próxima terça-feira, às 15 horas. Peço que os deputados que estão aqui na casa e trabalhando de forma remota possam registrar a presença para a gente começar a comissão mista. Muito obrigado a todos. Declaro encerrada a presente sessão.